Boa noite. Tá me ouvindo, né? Então, boa noite, pessoal. É um prazer enorme falar novamente com o pessoal do Mato Grosso. Uma terra que eu tenho profundo respeito, profundo carinho. Eu morei em Cuiabá, né, durante 3 anos, fui procurador do município de Cuiabá, professor da Universidade Federal. Então, assim, é um lugar que eu tenho grandes amigos e vivi de uma forma muito intensa. Gostei da cidade, gostei do povo, tenho muita saudade daí. E aí, quando apareceu o convite para ser debatedor, me senti muito honrado e feliz pela oportunidade de falar de novo com o Mato Grossense, né? Aliás, me considero um pau rodado daí do Mato Grosso. Mas, para não alongar mais, o palestrante, né, que vai nos falar é o Dr. Leonardo Vieira. Já teve até participação aí. Ele, apesar da tenridade, é um procurador que fez coisas muito importantes já. Ele é especialista em direito público, mestrando em direitos fundamentais pela Universidade de Lisboa e pela Universidade Federal do Mato Grosso. É autor da obra que foi apresentada recentemente, aí agora, né, Manual de Direito e Processo Tributário, da editora Juspod, coordenador de obras jurídicas, vice-presidente da Comissão de Advogado Público da OAB Mato Grosso, advogado e procurador do Estado. E aí ele vai nos falar sobre questões atuais, temas atuais aí da execução fiscal. Então, eu passo a palavra, doutor Leonardo, para início da sua palestra. Obrigado, Felipe. Me ouvindo aí também? Pedro? De boa. Boa noite a todos. Eu já dei boa noite a todo mundo aí na minha intervenção na fala do Evandro. Agradecer ao Felipe pela introdução, dizer que a gente sente falta aqui de você. Você falou bem que você viveu intensamente em Mato Grosso, viveu mesmo, e faz falta aqui para a gente se encontrar, tomar mas conversar. Volte assim que puder, pelo menos para visitar a gente. Bom, o tema de hoje, eu falei com vocês a semana passada, né? A gente conversou sobre direito constitucional, e o tema de hoje é direito tributário, que é o tema sobre o qual eu leciono efetivamente. Digamos que eu leciono direito tributário, mas eu pesquiso direito constitucional e processo civil. E sobre direito tributário e sobre o que a gente vai falar hoje, eu deixei o tema bem aberto quando eu escolhi o tema, mas agora eu vou dar uma especificada melhor para que a aula não fique, para que a gente não fique conversando assim temas esparsos. Eu poderia trazer, sei lá, os julgados mais recentes, mas eu resolvi trazer uma discussão que eu considero mais, digamos assim, polêmica, sobre a execução fiscal e alguns aspectos relativos aos negócios jurídicos processuais, tema que o Matheus Araújo Molina, que está aqui na aula, vai falar também, né, Matheus? Eu acho durante o curso aqui, salvo engano, isso. Ele vai falar mais à frente sobre isso. Eu vou falar sobre o aspecto dos negócios. Olha ele aí, ó. Botou em evidência, não foi, Pedro? Sobre um dos aspectos do negócio jurídico processual, dos negócios jurídicos processuais, na seara da execução fiscal, do contencioso fiscal de um modo geral. Volta aí, Pedro, para o normal. Eu não sei voltar, não, mas eu preciso ver a cara. Ah, já voltou? Eu que não consigo, né? Beleza. Já voltei aqui o meu também. Show. Senão fica muito assustador, assim, né? Matheus, assim, já de cara o tempo todo. Podia me desconcentrar. O tema de hoje, gente, é o seguinte: negócio jurídico processual na tentativa de a gente desburocratizar ou desjudicializar. Um abraço para o Felipe Tomás aí, deitado na rede. Perfeita aparição. Desjudicializar ou tornar mais efetiva a cobrança dos créditos tributários. Basicamente, eu vou fazer só uma pequena introdução do que a gente vai falar, depois eu digo o tema e daí a gente anda. Bem, a execução fiscal, muita gente talvez saiba mais ou menos o que é, mas eu vou dar a minha versão dela. É uma criação de uma lei de 1980, né? Lei 6830, que parece massa, parece bem interessante, só que quem atua na execução fiscal sabe que ela não serve para nada. No final das contas, ela é um grande jogo de mentiras, na minha opinião. A gente ajuiza a execução fiscal. Isso eu não falo do estado de Mato Grosso, nem talvez o Felipe traga alguma realidade diferente na Bahia,
mas eu não estou falando da realidade única de um lugar. É a realidade brasileira, dos estudos que eu fiz. Espero que na Bahia seja mais efetivo, Felipe. Não é, né? Não é, até porque eu vou trazer alguns números que vão provar que não é. Pelo menos em âmbito nacional, né? Ela é uma grande mentira porque a gente, de algum modo, pega uma dívida, e essa dívida pode ser tributária ou não, tá? A execução fiscal não é só de dívida tributária, ela pode ser de uma dívida não tributária, por exemplo, uma multa ambiental. E aí a gente, com um título executivo, vai fazer essa execução. Só que existe um problema na execução fiscal que é diferente do problema da inefetividade das execuções de um modo geral. A execução por si só não é um problema no cenário processual brasileiro. Ela tem alguns problemas. Por isso que o Código de Processo Civil novo trouxe, sei lá, as medidas atípicas de execução, de penhora, né? De constituição patrimonial e tudo mais. Só que a execução fiscal ela traz um problema na formação do título executivo, que não é um problema comum aos títulos comuns. Sei lá, um cheque é pau, que cheque é muito, muito antigo. Mas qualquer outro título, um contrato que você tem, é normal que você execute esse título, você particular contra particular, assim que houve inadimplemento, né? Assim que aquilo se tornou exigível. Então, existe uma proximidade muito grande entre o inadimplemento, entre a dívida, a sua formação, e a sua cobrança. Existe essa proximidade que faz com que aquele débito ele ainda esteja vivo, digamos assim. Ele ainda esteja forte. Os contribuintes, ou os devedores, melhor dizendo, eles existam. Existe um estudo da FGV, esse estudo, salvo engano, o que eu vi, deve ter algo mais recente, é de 2015, 2016, que fala que a vida média de uma empresa no Brasil é de 3 anos. Tá? O tempo de prescrição é de mais ou menos 3 anos. Tinha lá um critério... um abraço para a Gabriela, já entrou e saiu já. Há um tempo para você ajuizar a execução fiscal. É o tempo do prazo prescricional. Só que há também um tempo para você fazer o lançamento daquele crédito. É o prazo decadencial. Então, aí, vamos colocar que a gente fez tudo no último dia. A Fazenda Pública gastou mais ou menos 5 anos para fazer o lançamento, constituir aquele crédito relativamente a um fato gerador lá atrás. E ela demorou mais 5 anos para executar. São 10 anos. Quantas empresas vocês acham que existem 10 anos depois da formação de uma dívida? Quantas empresas não se prepararam para uma cobrança judicial 10 anos depois do surgimento da dívida? Quem atua com execução fiscal, no âmbito das procuradorias, da advocacia pública, deve ver. Felipe, você já penhorou algum dinheiro de alguém nas execuções fiscais que você toca? Faz só sim ou não? Felipe não está nem prestando atenção mais aqui nas coisas. Felipe já? Um pouquinho, né? Pronto. A gente já pegou ali... Eu já peguei uma penhora, sei lá, de 600 mil. Já. Uma penhora de alguns milhões. Mas todo mundo fica feliz e lembra, sabe? Você lembra que conseguiu uma penhora. Tipo, é a única coisa que se faz na execução. É penhorar, né? Você penhora e aí depois você, de algum modo, faz a conversão daquele depósito em renda ou algo do tipo para realmente pagar a dívida. E são raros os procuradores que atuam na execução fiscal e efetivamente tiveram sucesso em execuções fiscais comuns, sem aquelas que a gente faz um tratamento específico, que eu vou chegar mais à frente. Então, ela é uma grande mentira, na qual a gente ajuiza a execução de um título velho, fazendo uma cobrança por meios antiquados e batidos. Todo mundo só pede penhora pelo Cisbajude, o antigo Bacenjude, e pelo Renajude. A gente procura carro, veículo, depois a gente manda uns ofícios lá para os cartórios de imóveis e vê se o cara tem imóvel. É incrível como todas as empresas no estado de Mato Grosso não têm dinheiro em conta. Todas as empresas não têm carro. A gente tem uma série de transportadoras que não têm carro. Como é que pode? Transportadoras que não têm carro no nome delas. Um dia a gente tentou penhorar veículos de uma concessionária. E não tinha. Não tinha veículo da concessionária. Porque era tudo no nome do banco, né? A concessionária é esperta. Era tudo no nome da montadora, melhor dizendo. Em nome da montadora, só sai direto para o proprietário. Enfim, há uma série de artifícios jurídicos que são utilizados e corretamente utilizados pelos contribuintes que a Fazenda Pública não acompanha, né? A Fazenda Pública demora não sei quantos anos para ajuizar. Depois de ajuizar, demora não sei quantos anos para pedir um Cisbajude.
pede de todo mundo, independente de qualquer coisa. Bom, essa é a mentira sobre a qual a gente vai tratar hoje, a execução fiscal. A recuperação de ativos da fazenda pública. Essa é a grande mentira, por meio de execução fiscal. Dava para ser boa? Dava para ser legal? Dava. Só que a gente tem um problema estrutural muito grande, que é o problema do tempo entre fato gerador, lançamento e ajuizamento. O outro problema é a inefetividade das execuções de um modo geral, se você utilizar as medidas comuns, as medidas simples, as medidas rotineiras. Porque, de fato, as pessoas estão preparadas para elas. Tanto é que hoje tem uma série de juízes, eu até considero isso, deve ser errado isso, mas tem uma série de juízes hoje que dão cursos, não sei se você já viu, Felipe, os juízes dando cursos para os credores recuperarem ativos de modo melhor, pelas técnicas que eles sabem como juízes, pelas características do CISBAJUD e dos sistemas que eles operam como juízes. Eu acho que o CNJ deve proibir isso, mas tem uma série de juízes que vendem esses cursos. É um grande problema do cenário processual, digamos assim, brasileiro. Bom, expliquei mais ou menos a mentira, a execução fiscal, para tributário ou não tributário. Vou trazer um pouco para a área tributária. Mas o que eu quero falar com vocês hoje é sobre uma relação que pode existir entre negócio jurídico processual e efetividade da cobrança de ativos, seja por execução fiscal ou não. O nome e o título disso aqui, que é inspirado, assim como foi aquela palestra que eu falei a vocês, foi inspirada num artigo, e aquela era inspirada um pouco também na minha dissertação de mestrado. Essa aqui é inspirada num artigo que eu fiz, e não foi publicado ainda, cujo título é da beligerância, a ideia de guerra, né? A plasticidade, a ideia de uma coisa plástica. 2 pontos. A fazenda pública, os negócios jurídicos processuais antecedentes, é sobre ele que a gente vai falar, e a remodelação do contencioso fiscal. Vamos lá. A ideia de plasticidade e a ideia de remodelação de um contencioso. Isso aqui eu quero que, se vocês não, sei lá, eventualmente não conhecem, não aprofundaram muito no estudo dos negócios jurídicos processuais, principalmente dos antecedentes, eu quero que vocês prestem atenção e reflitam sobre tudo. Vocês podem refletir sobre além da execução fiscal, porque eu acho que a gente vive num processo dos anos 90 ainda. A gente vive no processo de 2005 a 2010 e a gente hoje tem uma situação muito, muito diferente para a qual, principalmente os advogados públicos, não se atentaram ainda, a advocacia pública, de modo geral, não se atentou, que é essa ideia de plasticidade processual. O procedimento, de um modo geral, citação, tantos dias para responder a citação, marcação de audiência de instrução, prazo para recorrer, possibilidade de recursos previstos no CPC, de um modo geral. Pode parecer estranho, talvez, para os mais old school, digamos assim, mas eu entendo que tudo isso, ou quase tudo isso, obviamente, eu entendo não, na verdade isso é uma afirmação que nem eu entendo, é um fato. Tudo isso pode ser modificado, de algum modo, desde que a gente esteja tratando de direitos disponíveis, de direitos transacionáveis, digamos assim. Um abraço, Dulce, obrigado. O Matheus, que escreve muito sobre o assunto, e está aqui assistindo a gente, eu sou fã do outro trabalho que ele não vai apresentar aqui, eu sou fã do outro, não do que ele vai apresentar. O que ele vai apresentar é bom, mas o outro é melhor ainda, que é o que ele devia apresentar de verdade. Ele escreveu um artigo, não sei se já foi publicado, que o título é mais ou menos assim, você me vende o seu direito de recorrer? Isso é fantástico, né? Essa pergunta. Imagine só que a gente pode hoje fazer um contrato, eu e o Felipe, e nesse contrato eu digo, Felipe, cláusula 27, nenhum de nós pode recorrer às instâncias extraordinárias. Essa discussão aqui, se eventualmente se tornar um processo judicial, não pode ir para o STF e para o STJ. Nós dois renunciamos a isso. Parece loucura pensar nisso. Pareceria loucura pensar nisso, sei lá, em 2012, né, em 2010. Mas o CPC permite isso. Eu e Felipe, pessoas em pé de igualdade numa relação processual, numa relação de direito material, sem uma ideia de nenhum dos dois ser hipossuficiente ou ser, de algum modo, desprovido de alguma proteção, né, por se enquadrar de algum modo nessa característica de hipossuficiência.
seria válida essa cláusula contratual antes de um eventual litígio, né? Dizendo, olha, se tiver um litígio, ninguém recorre para o STF, STJ. A gente poderia ir além. Poderia falar assim, na minha opinião, antes de ir para o processo judicial, eu e Felipe, temos que instaurar um processo administrativo entre nós. Administrativo não seria o nome, mas seria um processo extrajudicial entre nós. A gente vai ter que fazer uma tentativa de conciliação e nessa tentativa de conciliação a gente já vai encontrar ali a petição inicial e a contestação de eventual ação. Então, esse processo só vai para o juiz para a sentença. Imagine, já vai para o processo judicial para a sentença. A gente acordou isso. A gente acordou que ele já vai, que a petição inicial, a contestação e a instrução probatória foram todas feitas extrajudicialmente. Se não for assim, não vale. Você está descumprindo a cláusula do nosso contrato. Quando a gente entra no processo, primeiro ato, sentença judicial. A gente pode apelar? Pode. Depois acabou. A gente não pode entrar com recurso especial extraordinário. Por que o Matheus, no artigo dele, fala sobre se você vende o direito de recorrer? Mas, entre eu e Felipe, isso não acontece. Mas imagine os grandes players do mercado, as empresas de telefonia, as empresas que demandam de massa o Estado. Imagine a gente. Quanto se economiza, quanto você acha que custa para cada empresa dessa um recurso extraordinário, botando na ponta do lápis, com tudo que ele precisa contratar de advogado, estrutura, de eventual despacho em Brasília e por aí vai. Então ele fala assim, olha, Felipe, a gente vai contratar aí para comprar esse quadro aí atrás do Felipe, que eu acho que é da Nossa Senhora. A gente vai contratar, eu vou comprar o quadro do Felipe, se tiver alguma discussão sobre isso, esse quadro é caríssimo, feito aí Vitória da Conquista pelo artista mais famoso de Vitória da Conquista. Então, a gente é muito caro isso. E custa 100 mil reais. Aí eu falo, Felipe, claro que seria um absurdo a gente fazer esse tipo de operação, mas numa operação grande, talvez isso fosse interessante. Aí eu falo, Felipe, é o seguinte, eu pago 90 e ninguém vai para o extraordinário especial. Eu faço um custo do direito e aí eu acho que 10 mil reais é mais ou menos o que eu gastaria em extraordinário especial, defendendo ou atacando. Eu falo, não, é 90 mil, não é mais 100. Beleza? Beleza. O que eu fiz? É o que o Matheus, de algum modo, deixando bem simplório aqui, tá, Matheus? Fala sobre o direito de alguém vender o seu recurso. Né? Veja que como isso pode parecer, isso parece assim tão disruptivo, né? Parece tão viajado. E isso é, em tese, tão simples. Tipo, isso decorre de uma cláusula tão simples do CPC. E decorre de alguns paradigmas que a gente tem que quebrar, principalmente na seara do direito público e da atuação como fazenda pública, que a gente vai passar por elas a partir de agora. Vamos lá. Foram breves introduções até aqui, mas eu já adianto que eu não vou demorar muito, tá? Vou falar menos do que da outra vez. Eu digo que esse conceito de demandante de massa ou de demandado de massa, a doutrina, enfim, chama de repeat player. É aquele jogador que se repete ali, né? Está sempre nos processos. A Fazenda Pública é um dos maiores players do mercado processual, digamos assim, do mercado judicial. Ela está ali sempre, quase sempre. Ela representa muita coisa ali. E eu digo que a Fazenda Pública ela é um player, ela é um jogador, né? Que ela só tem uma jogada na execução fiscal. Ela só tem uma jogada, que é ajuizar a execução fiscal. Aí alguém vai levantar, não, a gente faz o protesto. A gente tem duas jogadas. Tá? E o protesto é a nossa jogada mais recente, sei lá, de 2015, mais ou menos, para cá, que tem sido implementado pelas procuradorias. E mudou completamente a rotina o grau de recuperação de ativos. Por uma medida bem simples. Protesto e negativação em cadastro em cadastro privado. Serasa, qual é o outro? Esqueci o nome do daí. Serasa, enfim, esses outros tipos Serasa. Isso já deu uma guinada no jogo. Isso já mudou muita coisa. O que se faz na execução de quem é um bom credor é muito, muito além disso, né? Começa pela identificação do seu score. Então, não sei se todo mundo aqui sabe, mas para os grandes credores,
o Felipe é um cara com score alto ou baixo, depende do que ele paga. E aí a gente baliza o que vai cobrar do Felipe de acordo com o score dele. Eu tenho que saber se o Felipe é um bom pagador, se o Felipe tem dinheiro, se ele tem solvabilidade. A Fazenda Pública cobra cegamente. É um jogador de uma jogada só, talvez duas, vendado, com a bola, com aquele barulhinho dentro, procurando. Um jogador de uma jogada só, ou duas, de olhos vendados. Está ficando cada vez mais difícil, numa execução falida, num procedimento que é uma mentira. Bom, a ideia que perpassa tudo isso é a ideia da consensualidade. É a ideia de uma possível consensualidade. E muitas vezes a gente vê, tanto em comerciais, digamos assim, em propagandas do judiciário, ou em falas realmente de professores, de juristas de um modo geral, em livros, artigos, que a gente está chegando na era da consensualidade, que a gente está vivendo a era da consensualidade, que agora a gente chegou no futuro, né? O futuro é a consensualidade. Não sei se alguém já ouviu esse tipo de expressão, esse tipo de comentário. Só que, velho, a gente fala disso desde 2000, que a gente fala em consensualidade e que esse é o futuro. E a gente nunca chega nesse futuro, né? Aí alguém fala, não, fizemos um grande mutirão e fizemos os acordos do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Nossa, vocês são demais, vocês realmente chegaram na nova era. Vejam o que diz, deixa eu ler aqui. A Constituição de 1824, no artigo 161, ela falava, o português é arcaico, mas vocês vão entender. Sem se fazer constar que se tem tentado o meio da reconciliação, não se começará processo algum. A Constituição de 1824 dizia, se ninguém provar que tentou se reconciliar, não pode iniciar nenhum processo. Então, em 1824, a gente começou, provavelmente lá falavam, gente, o futuro é a consensualidade. O contencioso não leva ninguém a nada, o contencioso é muito caro, o contencioso é muito inefetivo. E aí a gente está discutindo até hoje. Essa possível futura era, ela é trazida na Constituição de 1824, é trazida pela lei de arbitragem desde a década de 90, é trazida pelo próprio CPC de 73, antes das reformas e depois das reformas que vieram, é trazida na lei de parceria público-privada, que prevê a arbitragem também, é prevista mais fortemente, talvez, ou com mais ênfase ainda, no novo CPC, com as hipóteses de conciliação, mediação, arbitragem. E um outro ponto e aí são todos instrumentos, né? São todos instrumentos que eu digo que são que a gente tem uma caixa de ferramentas, né? Tem uma caixa de ferramentas com várias ferramentas, conciliação, mediação, arbitragem, transação em matéria penal, em matéria tributária, todos os tipos. A gente tem uma caixa de ferramentas que eu digo que ela é lacrada. À nossa disposição, mas a gente tem uma grande dificuldade em usar, especialmente no direito público. E aí eu vou chegar lá nessa parte do direito público. Antes eu vou fazer uma correlação que eu coloco no meu artigo que eu achei muito interessante, que é do Rubem Alves, ele é um pedagogo, era um pedagogo, e ele fala o seguinte, ele faz a diferenciação, que não tem nada a ver com esse assunto, mas é aplicado aqui, entre caixa de ferramentas e caixa de brinquedos. Você leu, não foi, Felipe, essa parada no artigo? É massa, né? Caixa de ferramentas e caixa de brinquedos. Ele explica, as ferramentas, elas servem para você ter utilidades, né? Para você resolver coisas, para você consertar coisas, para você fazer alguma coisa. A gente tem E a caixa de brinquedo, não. A caixa de brinquedo serve para você se divertir, para você dizer, eu tenho alguma coisa aqui. Vai usar? Não sei. Está na caixa de brinquedo. Vamos ver. Talvez eu brinque com ela em algum momento. Talvez eu faça um mutirão do Banco do Brasil, né? Talvez eu brade aí que a gente chegou na nova era. E é isso que a gente tem hoje, né? A gente não tem uma caixa de ferramentas, a gente tem uma caixa de brinquedo. Um monte de instrumentos de consensualidade pouco utilizados, principalmente aqui no setor público. E por que isso é assim no setor público? E agora eu acho que eu consigo chegar no ponto. Porque a gente tem uma ideia de indisponibilidade do interesse público que não se confirma, no aspecto que eu estou tratando aqui, na seara processual. O processo é indisponível. Como que o processo é indisponível? O direito material, talvez seja, né? A gente o Evandro falou de cobranças tributárias aqui, a gente também está tratando disso.
O Evandro não pode dispor e dizer assim, não precisa me pagar 100, paga 50 e está tudo certo. Se não tem lei prevendo isso, se não tem um instrumento normativo que o autoriza a fazer isso. Mas dizer que o Evandro, e eu vou me avorar mais sobre esse ponto também, mas dizer que o Evandro, por causa disso, necessariamente tem que ajuizar uma ação judicial para cobrar esse valor aí, eu acho que é também exagerar. E esse ponto eu enfrentei na própria Procuradoria, e Evandro com o Galo, que é um cara super para frente, né? Em tudo, mais inteligente que nós, tudo junto aqui, eu acho, que sabe tributário demais, enfim. E por isso que eu posso fazer essa mini crítica a ele, por causa da deferência que eu tenho a ele. Lá em 2017, a gente falava, não, vamos protestar, e a gente não ajuiza, né? Não ajuiza a execução. Para que eu vou ajuizar uma execução de R$3.000? O custo do processo é 15. Para que eu vou fazer isso? Ele, não, aí vai prescrever. Aí vai prescrever, e aí alguém vai responsabilizar. Ele tinha medo porque ele era o gestor, né? Alguém vai me responsabilizar porque eu não cobrei. Como que você não cobrou? Você protestou, você mandou carta para o cara, você escreveu o cara no Serasa, você ligou para o cara, você mandou SMS para o cara, você só não usou o processo judicial. Alguém vai poder dizer, você não usou todas as ferramentas disponíveis? Talvez chegue um louco dizendo isso. Talvez. Mas talvez a gente precise enfrentar esses medos, né? Eu estava há pouco falando da administração pública do medo. Talvez a gente precise enfrentar esses medos, porque, de fato, me parece muito tranquilo que a gente enfrentou aquele débito, que a gente trabalhou aquele débito, que a gente tentou recuperar ele do melhor modo. Essa ideia de indisponibilidade de interesse público é o que ferra tudo. É o que faz com que o Felipe, quando recebe uma inicial, necessariamente conteste. Necessariamente conteste. Ele vai contestar. Ele não vai pensar, pô, será que o cara não tem uma razão? Será que eu não vou me lascar lá na frente? Será que a gente não vai gastar muito dinheiro? Né? Esse dinheiro não contado, que é o dinheiro do Felipe fazer a contestação, o dinheiro do judiciário receber o processo, o dinheiro do juiz analisar o processo, o dinheiro do outro procurador depois do Felipe fazer uma apelação, tendo que entender a contestação que o Felipe fez, o dinheiro de chegar na STF, STJ. É um dinheiro não contado, né? Primeiro que ele é da viúva, segundo que é difícil de mensurar realmente cada custo individual. Será que o interesse público que é indisponível é esse aí? É esse de cobrar de qualquer custo? Contraditar tudo que dizem? É negar tudo que o particular pede? Eu entendo que não. Sem entrar naquela discussão que eu acho seria simplória, que é assim, não, o interesse público é fazer o certo, é seguir a Constituição. Então, se o particular está certo, a gente tem que deferir, porque o interesse público ele é o que está previsto na Constituição. Não, eu estou falando da gente aqui como jogador, como player, né? Como o cara que pensa o custo dos seus direitos, o custo do processo, o custo da sua execução. Quando a gente fala no tributo do Evandro, a gente pensa, ele não pode rejeitar isso. Mas será que o Evandro não poderia, o Evandro como procurador, como procuradoria, né? Será que ele não poderia, por exemplo, fazer um negócio jurídico processual, antes de o processo começar, obviamente, antecedente, dizendo assim, olha, para débitos de até R$20.000, e aí, para ter um negócio jurídico processual, tem que ter outra parte ali do lado, né? O contribuinte. Para esses débitos aqui, ó, se você assinar esse termo de confissão de dívida, que me dá interrupção de prazo prescricional, né, Evandro? Talvez um parcelamentozinho com um monte de desconto. Se você assinar isso aqui tudo com a gente e me dar seu e-mail, eu quero seu e-mail, só isso. E quero uma autorização para não te citar mais por correio nem por oficial de justiça. A citação vai ser válida por e-mail, para você, pessoa física. Será que o Evandro não pode fazer isso? Por que ele não pode fazer isso? Ele está dispondo de alguma coisa? Não, ele está dispondo do direito de citar segundo o processo judicial. Peraí. Ele está buscando um meio muito mais efetivo. E aí vem a ideia de plasticidade. A ideia que a gente tem de processo hoje é aquela ideia que está prevista no CPC. Eu vou ler aqui uma frase daquele que eu considero hoje. Acho que o Matheus Molina também considera. Você considera, Molina, o Antônio de Passo Cabral o maior processualista hoje da atualidade? Considero. Pronto. O Antônio de Passo Cabral é o maior processualista hoje, eu considero, na atualidade, dos jovens, óbvio, junto com o Didier, talvez. Ele fala o seguinte: o artigo 190 do CPC, que é isso que eu estou falando para vocês, os negócios jurídicos processuais,
Ele permite negócios jurídicos processuais de um modo genérico, atípicos, tá? Atípicos. Não só uma definição, não, você faz nessa hipótese específica. Não, havendo interesses disponíveis, é possível transacionar regras processuais. Ele diz isso. Aí olha o que o Antônio do Passo Cabral diz. A tipicidade do instrumento negocial reforçou a lógica do princípio indúbio pro libertate. Indúbio pro libertate, indúbio a favor da liberdade. De modo que abriu espaço para que a atuação das partes não apenas complementasse a lei, veja, mas efetivamente a derrogasse. As contratualizações das partes vão derrogar a lei processual, vão derrogar os procedimentos fixados pelo CPC. E aí ele segue, afastando a regra genérica legislada. O artigo 190, é muito lindo isso que ele fala, empodera as partes e torna a vontade convencional fonte de juridicidade, impedindo a incidência da regra legislada, que então se torna subsidiária. Com mais razão ainda quando se trata do poder público em juízo. Então, o procedimento do CPC, gente, é subsidiário hoje. O que é que você acha, Carlos? Carlos Alessandro, eu acho. A regra do CPC é subsidiária, velho. Não é o principal. O principal é o que a gente negocia que vai ser, desde que a gente discuta direitos disponíveis e a gente não esteja numa situação de superioridade com uma pessoa vulnerável. Porque aí vão entrar aquelas ideias de hipossuficiência, na qual a gente pode submeter alguém a uma desvantagem excessiva. Isso aconteceria nas demandas de consumidor e nas demandas envolvendo o poder público. Claro, o poder público, nesse exemplo que eu dei do Evandro lá fazer a negociação, com o devedor que deve PVA do Chevette 83. O cara lá não tem nada, deve no Chevette 83 R$ 1.500 e quer pagar, porque ele é honesto. Aí o Evandro fala assim, filho, assina esse papelzinho aqui. Esse papelzinho aqui diz que se você não pagar, sua casa deixa de ser impenhorável. E você pode ser preso. Óbvio que, independente do argumento, do exemplo exagerado, óbvio que essa regra ela pode ser sujeita a um controle de validade judicial. Porque me parece que há uma situação de exposição por vulnerabilidade dessa pessoa frente ao poder público que tem muito mais instrumentos, assim como seriam os grandes players no mercado consumerista em relação aos consumidores. E aí envolvendo a gente. O cara com PhD em direito do consumidor pode ser considerado um hipossuficiente numa relação de consumo. Né? Como, então, esses negócios jurídicos processuais poderiam ser válidos numa ideia de poder público que é superior? 8h22, acho que mais 15 minutos eu acabo, podem ficar tranquilos. O primeiro ponto dos negócios jurídicos processuais antecedentes, de modo geral, é que eles têm que ter uma referibilidade. Veja, o nome é negócio jurídico processual. Só que ele é antecedente, ele é antes do processo. Como é que ele pode ser totalmente desvinculado de um processo? Não pode. E tem que ter referibilidade. Ele precisa ter referência com o processo futuro. Qual a referência no processo futuro na ideia de evitar o contencioso fiscal? É a execução fiscal. Aquela falida que eu falei para vocês. Que eu estou tentando remodelar aqui, né? Estou tentando usar a plasticidade para a gente parar de guerrilhar e talvez usar uma pequena plasticidade para tornar ele um pouco mais efetivo. Então, a gente precisa de referibilidade. A gente precisa também atender, na situação do poder público, alguns requisitos que nos amarram um pouco. E tem que amarrar, de fato. Os princípios constitucionais da administração pública. Impessoalidade, legalidade, eficiência. E aqui, basicamente, os mais importantes, eu considero que são a impessoalidade e a isonomia. O Evandro não pode fazer para o vizinho dele o negócio jurídico processual, que tem um Chevette, e é vizinho dele, e não fazer para o meu vizinho, que tem um Chevette, deve a mesma coisa. Por quê? Porque eu poderia fazer isso, né? Eu, como contratante comum. Poderia, não quero contratar com você outro aí. Meu negócio jurídico processual é só com X, não é com Y. A Fazenda Pública não pode fazer isso. Ela está submetida ao princípio da impessoalidade independente de qualquer coisa. Essas são as amarras
para os negócios jurídicos processuais da Fazenda Pública. São as amarras legais, até onde ele se prende, né? Até a legalidade, a impessoalidade. Então, isso para mim é bem simples na administração pública, e principalmente no contencioso fiscal. Porque todo e qualquer previsão desses negócios, elas invariavelmente vão ter que passar por alguma regulamentação. É possível sem regulamentação? Talvez. Eu acho que o Matheus vai falar sobre isso, quando ele falar sobre a capacidade do advogado público transacionar processualmente, né? Talvez eu possa fazer sem regulamentação, mas eu entendo que a regulamentação vai ser necessária para atender a impessoalidade e a isonomia. Porque eu preciso ter parâmetros e regras para definir com quem a gente transaciona processualmente, né? A gente precisa disso. Qual seria a forma, então, desses negócios? Eles seriam negócios impessoais, isonômicos, previstos em alguma norma regulamentadora, confeririam plasticidade ao processo, na medida em que transacionassem direitos processuais disponíveis, e nesse ponto, vou abrir um parênteses. É possível transacionar, esse é um aspecto mais polêmico, que eu não vou dar a resposta, porque eu também não sei. É possível que alguém transacione e disponha completamente do seu direito de defesa? Tipo assim, a gente fez um negócio, eu e Felipe, no qual eu renuncio à contestação em recursos e à produção de provas. Eu entendo que não, essa renúncia não seria válida. Ou, no mínimo, ela seria questionável, porque aí eu já ofendo o direito ao contraditório, para a defesa previsto também na Constituição. Esse é uma daquelas dificuldades, daquelas decisões difíceis, né? Mas, pô, você é maior de idade, não é hipossuficiente, e você renunciou a tudo isso. Talvez eu não possa renunciar a tudo isso. Não sei se eu posso ou não posso. Eu acho que não posso. Acho que eu não posso renunciar completamente um direito fundamental meu, que é o direito de contraditório, o direito de ampla defesa. Esses são alguns limites, né, para a forma desses negócios jurídicos processuais. Como é que eu posso redesenhar o contencioso fiscal de um modo geral para conferir essa maleabilidade que eu estou pedindo e essa busca pela efetividade? Eu dei um exemplo do caso do Evandro aí, né, fazendo a negociação e permitindo... Isso é a ideia do Matheus, inclusive, vale registrar. A ideia da citação por e-mail, né, Matheus? Foi tu que me deu como exemplo. É um grande problema. O grande problema é você achar o cara, né? A execução tem dois problemas: achar o cara e achar o dinheiro. Você perde não sei quantos anos procurando o cara para citar, depois você perde não sei quantos anos procurando o dinheiro dele. E quanto mais longe de achar o cara, mais longe você está de achar o dinheiro. Isso é um fato. Você pode, por meio de negócios jurídicos processuais antecedentes, fazer esses negócios jurídicos processuais antecedentes, desde que, na posição de poder público, você confira vantagens ao particular. Ele precisa de vantagem. Mas como é que eu posso dar uma vantagem para o particular se o interesse público é indisponível? Se o crédito tributário não pode ser transacionado ou não pode ser, eu não posso dispor dele. Primeiro, o CTN é de 66 e ele já previa a transação tributária como uma das hipóteses de extinção do crédito tributário. Então, quem quer, faz a lei de transação. A União fez ano passado. Né? Ano passado, Felipe, foi 18? Acho que foi 18. A lei de transação. O estado de Mato Grosso não tem lei de transação tributária, até hoje. Um dos estados que tem uma das maiores dívidas ativas do Brasil. Não tem lei de transação, a gente não tem. A gente até tem uma aqui, não sei se tu sabe, Evandro, mas tem uma bem antiga, que ninguém lembra que existe, mas um advogado me mostrou uma vez, eu falei, esquece essa lei, que deve ter sido revogada, que ninguém aplica. E ela também não tinha critérios, né? Ela realmente era muito difícil a aplicação dela. Então, você pode, conferindo alguma vantagem para o cara, que não precisa ser por meio de uma transação, que são concessões mútuas. Pode ser o que a gente faz todo dia. Refis. Refis é a grande mágica inventada pela administração pública. O refis eterno, que ninguém mais paga.
Isso também é estudado pela... O Felipe deve estudar isso, sobre quando ele estuda o dever fundamental de pagar tributos, né, Felipe? E estuda essa análise comportamental. Se tu não colocou isso no teu estudo, coloca. Que é o efeito do refis na cabeça das pessoas, dos devedores. Ninguém mais paga. Todo mundo espera o refis. Quem deve de verdade, espera o refis. Não, ano que vem sai refis. Vou esperar um mutirão. É o efeito contrário, né, da tentativa de conciliação ou de concessão de bônus. A gente tem um refis, e o que é que o cara tem que nos dar quando a gente dá o refis para ele? Tu sabe, Evandro? O que é que o cara nos dá? Dá nada. É o dinheiro dele. Paga. E assina um negócio. Abre teu áudio aí. Pode falar, gente. Só confessa. Confessa. Boa. A confissão é bom pra gente, né? Ele confessou e aí interrompeu a prescrição. Verdade. Ele confessa. Ele não podia dar mais alguma coisinha, não? Sem ser o dinheiro dele, já que eu estou dando 100% de desconto em juros e multa. 100% de desconto em juros e multa. Ele podia, pelo menos, dizer assim, se eu parar de pagar, você pode me citar por e-mail, como foi sugerido pelo Molino. Não precisa me procurar mais. É por e-mail. E se eu não abrir o e-mail em 10 dias, está citado. Ele poderia fazer isso. Ele poderia, ideia do Molino também é essa, salvo engano. A gente poderia transacionar e ele renunciar, ver que legal, acho que foi o Molina mesmo que me deu essa ideia. A necessidade de periculo in mora para concessão de uma tutela numa medida cautelar fiscal. Então, ele transacionava e dizia assim, olha, na medida cautelar fiscal de um débito que eu transacionei e não paguei no futuro, né, depois de eu descumprir as parcelas do acordo, você pode ajuizar uma medida cautelar e o juiz não vai precisar analisar periculo in mora. Só vai precisar analisar os requisitos materiais da medida cautelar fiscal. Poderia fazer isso? Eu entendo que poderia. Sabe como é que a gente conseguiria fazer isso, Evandro? Acrescentando a letra Y e Z naquele termo gigante que tem um monte de coisa que não serve para nada. Ou então eu tirava todo o resto e botava só essas duas. Né? Naquele termo. A gente ia ganhar muito. Ia ganhar muito mais do que a gente ganha hoje. O que é que a gente poderia fazer com os grandes devedores? Porque com os pequenos não vale, mas vamos pensar em uma dívida de 200 milhões. Tem um monte aqui, né? Aqui em Mato Grosso. 200 milhões. O cara pega 200 milhões e aí eu falo, olha, devedores acima de 100 milhões que quiserem, eles têm direito a uma nova fase administrativa, na qual a gente vai sentar e vai discutir por meio de uma Câmara de Conciliação Tributária. Porque criar a Câmara é fácil. A Câmara foi criada. Tem lá a previsão no CPC, tem previsão na nossa lei, desde não sei quando. Executar ela é difícil sem lei de transação tributária. Eu estou buscando uma saída que está na nossa mão, está no CPC, não precisa fazer lei nenhuma, não precisa da Assembleia, não precisa de ninguém. PGR Rio de Janeiro, salvo engano, tem um ato do Procurador-Geral dizendo que o cara pode fazer convenção processual. E aí eu faço um parênteses, eu estou fazendo a crítica a tudo, tá? Não estou fazendo a crítica nem ao Chico, nem a Gabriela que está aqui, nem ao Galo, nem a ninguém que foi Procurador-Geral, ou nem a nós mesmos, assim. É uma crítica ao sistema como um todo. Todo mundo está assim, quase todo mundo está nessa. Na verdade, no Brasil todo não tem ninguém que pratique isso com afinco, apesar de terem normas em alguns estados. Minas Gerais tem, Pernambuco tem, Rio de Janeiro tem, a União tem, a Advocacia, a AGU tem. A Bahia tem, né? Eu acho norma prevendo o negócio de processual na PGS. Se eu estiver errado, depois você confirma, Felipe. Alguns municípios têm, que eu sei também. O município do Rio tem. Acho que o município e o estado de São Paulo tem. E se a gente pegasse esse grande devedor e falasse assim, olha, aqui na PGE, o Holmes, que não sei se ele está aí, o Holmes deve ter mais de 7 mil processos administrativos que ele analisa a revisão de débito escrito e dívida ativa. De graça. Sem pedir nada em troca pro cara. Evandro, faz mesmo. Só que como é que ele transaciona? Só quando a gente está errado, né? Ele reconhece erros, né? Ele só reconhece erros. Eu não quero reconhecer erro. Eu quero dizer assim, tu me deve 100, mas eu quero que tu me pague 80 só. Por quê? Porque eu quero tu trabalhando aqui no meu estado, eu quero tu gerando renda, e gerando emprego, né? Eu vou reduzir para ti de 100 para 80. E pronto. A transação é isso, na verdade, né? São concessões mútuas. O CIRA faz muito isso.
Só que é uma vertente totalmente... totalmente não, uma vertente que beira o lado criminal. E aí, muitas vezes, eles nem tem nada tão criminal assim, mas está lá para poder recuperar ativos. Mas faz, e é bom, né? Realmente gera resultados. Aí eu chamo o cara e falo assim, você deve 200 milhões, você pode discutir mais uma vez. Já discutiu na fase iniciativa, já discutiu com a Cefaz, já discutiu com todo mundo. Mas agora você vai discutir comigo. Você vai discutir com um advogado público, numa Câmara, que não estou falando de arbitragem, não estou falando de mediação, não estou falando nada. Câmara administrativa, na qual você vai trazer um pedido, dizendo assim, olha, vocês estão dizendo que eu devo 100, mas eu devo 50. Eu vou analisar esse pedido, vou te dar uma resposta, negativa, positiva, reconhecer, não reconhecer, mas vamos supor que eu não reconheça. Só que para você submeter a essa cláusula, amigão, a essa cláusula não, a esse procedimento, eu te dou algumas benesses. Olha, submeter essa cláusula, eu posso, administrativamente, se você tiver, se tiver plausibilidade, suspender a exigibilidade do seu crédito tributário. Será que eu posso, Felipe? Eu acho que eu posso. Eu dou uma decisão administrativa e suspendo. Mesmo já escrito em dívida ativa. Ou mais, vamos dizer que eu não faça isso. Eu falo assim, olha, você pode, desde que você garanta, traz o seguro garantia, você pode emitir, daí em diante, as suas certidões positivas com efeito de negativa, pode viver sua vida tranquilo, não vou te incomodar, não vou executar você, não vou te protestar, não vou negativar seu nome, não vou intentar uma medida cautelar fiscal, enquanto esse procedimento nosso rola aqui. E aí tem mais, tá? Acabou tudo isso aqui, a gente não chegou a um consenso, e eu decido qual o consenso, já que eu sou poder público, né? E aí eu tenho a disponibilidade do crédito tributário. Acabou isso tudo aqui, eu vou ajuizar a execução fiscal contra você, pelo valor que eu entendo devido, se a gente não chegar a um consenso. A juízo. E aí, filhão, você não tem mais embargos não, tá? Você não tem mais embargos de execução fiscal, porque, quer dizer, você até tem, mas você não precisa mais fazer nada. Os embargos já foram trazidos. Já vem naquela sua inicial lá que você trouxe administrativamente. Então, eu entro com a execução, trago todo o processo administrativo, já tem a inicial do cara, que seriam os embargos dele, já tem a garantia pelo seguro-garantia, já tem a minha resposta no processo administrativo. Voltamos àquela ideia que eu dei lá no começo. O juiz só vai sentenciar. Ainda posso, talvez, renunciar a recursos extraordinários. Aí é uma questão de análise, né? De análise econômica do direito, né, Felipe? Que você também deve estudar. Análise do que vale, do que não vale. Isso eu poderia fazer com um grande devedor. Como é que eu faço com um grande devedor hoje? Discuto com ele, não peço nada em troca, porque eu discuto. Evandro sabe que discute porque a gente quer o dinheiro dele, ele tem dinheiro. Discuto com ele, perco um tempão, às vezes não chego a conclusão nenhuma. Tenho que cobrar dele, ele some. Usa todos os prazos até o fim, né? Intenta um monte de embargo de declaração, um monte de recursos, peças de 200 páginas, que nos dificultam muito a defesa, e assim vai. Quando eu poderia encerrar todo esse procedimento. E aí, veja só, Evandro, Marius, Felipe, Márcia, Maria Helena, Francisco. A gente discutiu com o cara na Cefaz, discutiu em primeira instância, discutiu com ele no Conselho de Contribuintes, discutiu com ele na PGE, eu discuti com ele 3 vezes as mesmas coisas, gastando dinheiro de todo mundo, gastando tempo de todo mundo. Depois eu discuto com ele no processo, ainda botando mais um ator agora, que é o juiz. Depois eu levo para o STJ e STF. Será que tá eficiente isso? Me parece que não. No meu artigo eu concluo que esse redesenho, por meio de negócios jurídicos processuais antecedentes ou negócios jurídicos processuais típicos, que seriam os incidentais, digamos assim, os que correm durante o processo, eles devem ser a regra do poder público em juízo. A regra deve ser hoje a plasticidade processual. Isso é o atendimento ao interesse público. Essa é a indisponibilidade do interesse público. Não é eu pegar um processo, eu sei que isso é difícil, talvez seja até uma utopia para quem atua com demanda de massa, para quem atua todo dia lá com o processo judicial. Marício atua muito tempo com RV, por exemplo. Imagine, Marício, você todo dia tem que ficar pensando em fazer um negócio de processual com cada um. Eu sei que não dá. Mas, de um modo geral, esse tem que ser um norte nosso. E aí a gente vai, obviamente, usar os processos estratégicos. Não sei se tem colegas da estratégica aqui, mas
O Matheus já foi, da estratégica. O Felipe, que é do contrato, Felipe, e o Evandro também, eu também sou. Por que a gente não coloca negócios jurídicos processuais nos nossos contratos com a administração pública? Antecedentes. Sabe? A gente tem contratos de 200 milhões, de 500 milhões, de bilhão de obra. Por que lá não tem uma cláusulazinha de negócio jurídico processual trazendo algumas coisas que nos beneficiem eventualmente lá na frente? A gente poderia fazer isso, muito provavelmente, né? Talvez seja um norte para a gente pensar. Então, eu defendo, na linha do que Antônio do Passo Cabral fala, que a plasticidade é a regra. E ela é a regra, não é para todo mundo, não, tá? Porque cada um faz o que quiser na sua vida. Ela é a regra para o poder público. Porque o poder público só pode atuar de maneira eficiente, segundo a Constituição, de maneira mais barata para o poder público, e aí sim, com a indisponibilidade do interesse público, que envolve, inclusive, o modo como se desenvolvem os processos judiciais. A plasticidade é a regra, a legislação do CPC, aquela regrinha do CPC, todo aquele procedimento, todo aquele iter que a gente conhece, aquela é a exceção. Aquela tem que ser a exceção. A gente só aplica aquilo quando não dá para fazer nada melhor. Sempre que a gente puder fazer algo melhor, a gente tem que tentar tornar o processo plástico, de modo que, respeitado, obviamente, os direitos do particular, né? Senão esse negócio jurídico vai ser inválido, a gente consiga um processo mais rápido. Tributação justa é uma cobrança efetiva, né? Ela tem que atender essa ideia de cobrança efetiva e também de respeito aos direitos do contribuinte. A gente só vai conseguir fazer isso efetivamente no dia que a gente tornar esse processo um pouco mais fácil, mais simples, menos cansativo. Gastei 1 hora aqui tentando falar sobre isso. A gente poderia não estar discutindo nada disso se tivesse 2 cláusulas nos termos de acordo feitos pela Procuradoria ou feitos por todos. Alguns números para encerrar minha conversa com vocês, que era para eu ter dito no começo. 39% de todos os processos que tramitam na justiça brasileira são execuções fiscais. 39% de todos os processos são aquela mentira que eu falei para vocês no começo, que dificilmente dão em alguma coisa. 39%. Dentre as execuções do Brasil todo, as fiscais representam 73% delas. Na Justiça Federal, 45% dos processos são execução fiscal. Na Justiça Estadual, 42%. Dados do CNJ de 2019. Justiça em números, vocês conseguem acessar aí fácil. Deve ter já 2020, 2021. Não sei, a 20 deve ter já, com certeza, mas meu dado é de 2019. Deixa eu procurar aqui a taxa de congestionamento. Pronto, achei. A taxa de congestionamento é basicamente aquele processo que não anda, tá? Na Justiça Federal, 93%. Na Justiça Estadual, 89%. Na Justiça do Trabalho, 85%. Na Justiça Eleitoral, 83%. Ou a gente espera uma nova lei de execução fiscal, que não vai mudar nada, ou a gente muda o modo como a gente atua processualmente, seja contra servidor público, seja contra a execução fiscal, seja em demanda de saúde. Senão a gente vai ficar sempre enxugando gelo, correndo atrás do próprio rabo e discutindo, e não chegando a lugar nenhum, talvez. Era isso, gente, que eu tinha para falar com vocês. Espero que eu tenha passado a mensagem, feito vocês pensarem um pouco. Devolvo a palavra para o Felipe e agradeço pela atenção de vocês, especialmente a Pedro, Evandro, Maria Helena, Francisco de Assis, Carlos, Alessandro, Felipe Ribeiro, Marício, Márcia Mieco, Felipe Tomás, Maria Auxiliadora, Matheus, Denise e Gabriela, que de algum modo ou alguma hora ligaram a câmera aí e me presentearam com a beleza de vocês, exceto o caso do Evandro. Bom, parabéns, doutor Leonardo, pela exposição, muito didática. Eu anotei aqui os pontos, né, principais pontos, assim, os alicerces da sua apresentação. Você começou falando sobre negócio jurídico processual, explicou que há normatividade para esse negócio jurídico processual, inclusive suplantando o Código de Processo Civil, e aí fez uma crítica relacionando direito indisponível e os custos envolvendo essa ideia de que o direito é indisponível, né?
ali com a pegada de racionalidade, um viés de muita racionalidade na construção de uma teoria jurídica administrativa. E aí, após isso, defender uma atuação plástica, né? A plasticidade da atuação do advogado público na sua atuação. E deu destaque ao entendimento de que a convenção processual ela derroga normas processuais, e a partir daí se constatou que a consensualidade, a plasticidade deveria ser a regra, ou melhor, é a regra e não a exceção, né? Enfim, falou da transação tributária e concluiu que a transação justa é aquela em que há uma cobrança efetiva e com respeito aos direitos do contribuinte. Pois bem, Léo, eu li, estudei seu artigo e quando eu estudava ali, eu fiquei muito feliz de perceber que havia ali uma relação intelectual dentro da minha pesquisa de mestrado com os problemas que você encontra e as soluções que enxerga. E a gente tem tentado assim olhar o direito de uma forma, o direito público de uma forma geral, né, com a linha mais pragmática, mas de fato são poucas as pessoas que caminham por essa vertente, né, que é o que a escola que eu participo, que é Direito e Economia, Análise Econômica e Direito ou Law Econômico, são os três nomes, né, que se dão essa linha de pensamento. E fiquei muito feliz de ver que o seu raciocínio é muito pragmático, muito voltado a Law Economics. Eu queria só demonstrar uma coisa, depois dessa demonstração, eu acho ela importante, porque eu tenho uma pergunta para te fazer, e é só uma, que é o seguinte: se me permitir só compartilhar uma tela, que é aqui o que a gente tem chamado de guilhotina de Hume, né? Essa guilhotina é de um filósofo escocês, David Hume, que ele construiu essas duas colunas, né? Uma análise empírica e outra normativa. De um lado, você ou deveria, fato ou valores, uma análise objetiva, subjetiva, uma análise descritiva, prescritiva, ciência versus éticas, verdadeiro, falso, bom ou mal. Bom, vamos dizer assim, de tanto apanhar do contribuinte na execução fiscal, eu me predispus a olhar a norma processual e o direito de uma forma geral pela coluna da esquerda, né? Não com uma conotação valorativa, mas voltada em fatos, sem querer ser bom ou mal, mas se é verdadeiro ou falso. Para você ter ideia, por exemplo, eu consigo, dentro dessa coluna na esquerda, afirmar que a exceção de pré-executividade ela tem efeito suspensivo. Por quê? Quando a parte, pelo menos na nossa realidade aqui no Tribunal da Bahia, né? Quando o contribuinte, o executado, ele atravessa uma exceção de executividade, o juiz não aprecia mais nada. Você pode indicar bem a penhora, pode fazer tudo que tiver mastigado lá, mas ele não aprecia enquanto não apreciar a exceção de executividade. Mas se eu vou para a coluna da direita e falo que a exceção de executividade tem efeito suspensivo, numa análise valorativa da norma jurídica, isso soa como um absurdo, né? Então, assim, a sua análise eu achei muito voltada à coluna da esquerda, e por isso muito corajosa e embebida de um espírito público muito grande. Só um ponto dentro dos estudos que eu fiz, eu me deparei com uma pesquisa da Receita Federal Italiana, vamos dizer assim, que eles chamam de cratera da bomba. O que eles detectaram? Por que cratera da bomba? Eles aludem a uma tática militar, que é o seguinte: quando está tendo bombardeio, a tropa, ela logo após uma explosão de uma bomba, abre uma cratera, a tropa avança e entra na cratera para se proteger e assim vai ganhando terreno de batalha, né? Nas auditorias italianas, eles verificaram isso, que quando tem uma auditoria fiscal, logo em seguida há uma queda gigantesca do pagamento de tributo. E aí, quando vai se aproximando, sobe, e então o seu contribuinte ele consegue sempre prever ou estudar mais ou menos como que nós trabalhamos, né? Então, assim, ou seja, se a gente for a ferro e fogo executando, o contribuinte fazendo tudo, a gente sempre vai estar um passo atrás. Daí que
as administrações tributárias, as mais efetivas, eles criaram esse compliance model, que na verdade, isso aqui é da australiana, e isso aqui é aplicado, não estou dizendo em potências econômicas, não, mas países com um reduzido tax gap, que eu vou falar que é tax gap ali, só para te fazer exatamente a pergunta, ou seja, são países, por exemplo, os países da Escandinávia, Noruega, Suécia, os nórdicos de uma forma geral, na Finlândia, onde há uma grande adesão do contribuinte ao pagamento de tributo, eles utilizam esse tipo de estratégia com a administração tributária, que envolve, inclusive, a advocacia pública, né? Que é exatamente criar uma pressão, categorizar os contribuintes, né? E fazer uma pressão de cima para baixo, de forma que a maioria dos contribuintes eles queiram contribuir, queiram cumprir a obrigação fiscal, mas tem alguma dificuldade. E aí cabe à administração pública facilitar, né? E não usar toda a força da lei, criar a pressão, vamos dizer assim, dar um tiro de canhão numa formiga, né? Vamos dizer assim, nesse sentido. Isso aqui, quando eu me deparei com isso aqui, eu tive problema até com meus colegas, assim, porque caiu a ficha de que a cobrança tributária, a arrecadação tributária não é uma atividade primordial da Procuradoria Fiscal, mas depende da PGE como um todo, na verdade, da administração tributária como um todo, de criar um ambiente que atraia contribuições previdenciárias pelo contribuinte, e não uma coisa enfiada, um compliance forçado, que absolutamente não funciona. A gente descamba para a execução fiscal. E aqui, só a questão do tax gap, para eu poder te fazer a pergunta, que é o seguinte: o que é o tax gap? É uma diferença entre o potencial de arrecadação do ente público e o que efetivamente arrecada, né? Dentro do tax gap, a gente tem dois tipos de gap, que é o policy gap, que é o quê? São as renúncias fiscais, que também chamam de gastos tributários, né? Isenções, remissões, refis, imunidades, etc. E o compliance gap, que é o descumprimento da norma pelo contribuinte. Dentro do compliance gap, a gente atua aqui na execução fiscal. Só que é o seguinte, o universo é muito pequeno. Antes da sua palestra começar, eu olhei o sonegômetro do Simprofaz, a gente estava mais ou menos em 326 milhões de sonegação. Né? Não sei, sinceramente, se eles distinguem lá sonegação de evasão fiscal, mas, enfim. Daqui, um percentual grande fica na carteira da Secretaria de Fazenda e outro vai para a PGE, que é inscrita em dívida ativa, e ainda só um pedaço dessa dívida ativa que é ajuizado. Então, ou seja, a gente gasta tanta energia com a execução fiscal e a gente representa uma parcela tão pequena do tax gap, que aí me faz inclinar para o que você diz, de ter uma plasticidade na atuação. Para mim, essa plasticidade, ela suplanta muito a execução fiscal e passa até por uma questão de organização, de cultura organizacional da Procuradoria e da administração pública de uma forma geral. E aí, vou terminar aqui o share. Só um minutinho. Não sei como é que... Aqui. Pois bem, aí vem a provocação. A jurisprudência, ela tem entendido que nós somos super privilegiados por ter a execução fiscal a dispor do Estado, né, do ente público, para poder executar. Foi assim, são termos usados, por exemplo, pelo Superior Tribunal de Justiça, quando impede a advocacia, o ente público, de usar medidas coercitivas atípicas, e também vinha de um entendimento anterior, da época que entendia que a gente não poderia requerer falência. Fala assim, não, que a execução fiscal, o Estado já tem um processo executivo eficiente ao seu dispor. Só que, quando você vai pensar em eficiência, aí a gente deságua para um vício do ensino jurídico. A gente não tem uma noção do que seja eficiência. A gente, no ensino jurídico, a gente tem dois critérios do ponto de vista da teoria econômica, que é um critério de Pareto, que é o quê? É eficiente a situação em que você consegue melhorar a situação de alguém sem piorar a dos demais.
é o que tem chamado de eficiência de Pareto, ou o ótimo de Pareto, que é um termo mais comum. E o outro termo de eficiência, que é em Kaido-Hicks, é o seguinte: você pode ter uma melhoria desde que piorando a situação de outra pessoa, desde que a pessoa que esteja numa situação melhor compense os que tiveram algum prejuízo. E aí você atinge a melhoria. São os dois critérios de eficiência. Veja como esse critério de eficiência ele vai exatamente ao encontro da sua noção de plasticidade, de racionalidade na cobrança do tributo, porque te permite ali você adotar um critério de eficiência de um ótimo de Pareto quando é possível, ou quando não é possível, se piora a situação de alguém desde que haja algum item compensador. E aí você materializa o princípio de eficiência na administração pública. Então, eu li com muita felicidade o seu artigo, né, por conta dessas questões. Sobre o refis, a pergunta que você me fez, teve foram 3 economistas, eles venceram o Nobel de Economia em 91, com a teoria que chama assimetria da informação. E o que eles entenderam? Eles entenderam que quando tem alguma prática, vamos dizer, equivocada, o mercado precifica isso, e há o que chamam de seleção inversa, ou seja, você acaba beneficiando as pessoas que conhecem aquele vício em detrimento vamos dizer assim, dos ingênuos, mas que estão de boa fé, que não conhecem o vício. Acho que nada mais do que a questão da Refis, você tem um sistema de execução fiscal ineficiente, uma taxa de Selic baixa e uma expectativa justa de Refis, então você vai precificar, o mercado precifica isso, você tem uma baixa adesão aos parcelamentos ordinários, um aumento do descumprimento de obrigação tributária. Então, assim, não é racional, né? E aí, assim, a pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: o que tem mais sido constatado como mecanismo de arrecadação tributária, isso no mundo todo, é a simplificação da norma tributária e a facilitação do cumprimento da obrigação. E a plasticidade da atuação da advocacia pública nada mais é do que essa facilitação do cumprimento da obrigação tributária. Dentro do que você se relaciona, dentro dos departamentos do Estado, enfim, da Procuradoria, você consegue enxergar esse espírito de facilitação da vida do contribuinte, vamos dizer assim, do administrado de uma forma geral, essa preocupação, não digo nem na Procuradoria Fiscal, na Secretaria de Fazenda, mas por parte dos outros órgãos públicos de tentar ter essa postura de atrair investimento na forma de contribuição previdenciária quando eles fazem os atos, ou você, no seu ponto de vista, essa questão de arrecadação fica muito vertida para os órgãos fiscais, a Secretaria de Fazenda e a Procuradoria Fiscal do Estado. Qual tem sido sua visão assim, em relação a isso? Eu, na minha experiência, obrigado aí pelos apontamentos, aprendi já bastante também. Na minha experiência, no Estado como um todo, a visão é totalmente oposta disso, né? Os aspectos são de severidade na cobrança tributária e não de... você falou da questão previdenciária, por exemplo, eles não são de estímulo comportamental, né? Ao cumprimento das obrigações, ou à atuação racional, ou à atuação dialógica com o poder público. Isso se dá no âmbito tributário, isso se dá no âmbito da relação com os servidores públicos, né? O diálogo com os servidores públicos pelas demandas deles é um diálogo na beira das crises, né, institucionais, greve, para tudo, retirar direitos de servidor, com pouco diálogo. E eu até sou a favor de retirar várias das regalias ou dos direitos, pseudo-direitos que os servidores têm, mas a forma como isso se dá é uma forma de severidade, e isso com reflexos também na seara tributária. O Evandro talvez tenha algum apontamento sobre isso lá na Cefaz, mas assim, no aspecto tributário, o que eu vejo é a busca pelo arroxo, né? Você busca arrochar os contribuintes, você
busca meios simplórios de persuasão racional, né, de atratividade. Sei lá, o mais MT, não, mais MT não, como é o da nota lá, Evandro? Nota... Nota MT. O Nota MT. Nota MT é muito legal, né? Muito interessante e tal, mas é bem simples, assim, né? É algo que São Paulo faz também, todo mundo faz. Mas é como se isso fosse tão pequeno dentro do que é para ser feito, sabe? É ótimo que se fez, né? E ele ajuda. Ele é um instrumento, o Nota MT é um instrumento desses, Felipe, de digamos assim, persuasão comportamental, né? Ele atrai e tudo mais. O Carlos falou aqui, pague 2 e leve 3. É muito bom, né? Então, eu não vejo essa ideia que você levantou na minha atuação, juro a você, em seara nenhuma do poder público. Eu vejo a atuação contrária. Eu te fiz essa pergunta, Léo, porque a questão de racionalidade eu vejo que é muito cara, né? É muito cara para você, e realmente não são muitos colegas dentro da advocacia pública que têm essa visão. A gente tem uma colega de Ceará, a doutora Camille Cruz, que ela também é uma estudiosa do comportamento do contribuinte, né? E lá eles tiveram uma coisa muito legal, que eles criaram um código de relacionamento do contribuinte, e isso foi convertida em lei, uma lei complementar lá do estadual, que trata de obrigações de toda a administração pública voltadas ao relacionamento com o contribuinte, mas com a perspectiva de que o ente público ele tem que atrair investimento na forma de pagamento de imposto. Tem um dado do Banco Mundial que me alarmou muito, que é o seguinte: a gente acha que o único bem escasso do contribuinte, né, das pessoas de uma forma geral, é o dinheiro. Mas, na verdade, a gente tem 3 bens escassos, assim, né, fora os outros: o dinheiro, o tempo e a glicose. E veja bem, no Brasil, isso é um dado atual, o contribuinte ele gasta 1.501 horas por ano para cumprir a obrigação acessória. Na América Latina, que não é o melhor dos exemplos, a média anual é de 237 horas. Então, assim, do ponto de vista do debate público, é incoerente o Estado defender a importância da tributação e dificultar dessa forma. Só que isso não parte da Procuradoria Fiscal. Isso depende da administração pública de uma forma geral e de se criar um ambiente, uma cultura organizacional voltada a essas questões de atração de investimento na forma de tributo. Porque, senão, a nossa tarefa lá na execução fiscal vai ser sempre inglória, né? E aí, fazendo essa questão, a gente vai para a administração tributária mais eficiente, que é permitir que os colegas procuradores fiscais possam centrar a atuação, gastar a sua glicose, o seu outro tempo escasso, o seu outro recurso escasso, na fraude estruturada. Porque aí a gente consegue ter uma dedicação, uma dedicação mais incisiva, né? Mas gostaria de parabenizar, dizer que eu fiquei muito feliz da sua palestra, de ler, saber que, assim como a doutora Camille lá no Ceará, no Mato Grosso, você também tem essa visão mais da coluna da esquerda da guilhotina de Rumo em relação ao direito e, sobretudo, na questão tributária, né, de ver as questões como e não como elas deveriam ser, e a partir daí tomar decisões mais pragmáticas. Fiquei muito feliz e novamente, eu te parabenizo pela apresentação e pelo artigo. Espero que seja publicado em breve, né, para o pessoal poder desfrutar. Valeu, Felipe. Obrigado. Não sei se alguém tem mais uma pergunta. Enquanto isso, eu vou mostrar só um negocinho que faltou eu mostrar. Vou mostrar agora. E aí vocês vão... Vocês estão vendo aí a minha... Estão vendo aí o quadrinho? Esse é o quadrinho da gente, Felipe, aqui, ó. O cara oferecendo a roda, os caras carregando... Porque não tem lá embaixo, mas é quadrada, né? É um quadrado ali. E eles estão carregando as pedras. Aí o cara oferece a roda. Não, a gente está muito ocupado. É mais ou menos o que a gente está fazendo aí na administração pública com um monte de coisa. Não só com isso. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, a gente vai caminhar para o encerramento, eu acho. Né, Felipe? Né? Pedro também, não sei se está por aí. Bora, Matheus. Eu falei de tu 1000 vezes. Abre o áudio aí e fala alguma coisa. Só 2 minutos, que está todo mundo querendo ir dormir, mas quer não, né? O negócio jurídico, PGE judiciário.
Só para encerrar, gente, não tomar mais o tempo de vocês, o negócio jurídico PGE judiciário, o negócio jurídico institucional, seriam os negócios jurídicos, digamos, pré-prontos entre Procuradoria e Poder Judiciário só, né? Estabelecendo algumas diretrizes para, sei lá, uma série de coisas. Desde pagamento de perícia, né, que foi aquele que você já intentou, a, por exemplo, sei lá, como o juiz vai fazer o despacho inicial da citação, tá ligado, Felipe? Como ele vai tocar ali os procedimentos. Como ele vai, eventualmente, talvez a gente conseguisse, né, um negócio jurídico institucional para não suspender a execução quando tiver uma sessão de executividade. O presidente do TJ assina, o procurador-geral assina, o governador do estado, e a partir dali as exceções, sei lá, viram um incidente processual apartado, apesar de essa não ser a regra, né, do processo também. Enfim, existe uma infinidade de coisas, mas a gente segue carregando pedra com a roda quadrada, né? É isso. Vamos crescer, esses debates servem para isso. Obrigado a todos, boa noite a todos, obrigado Evandro, obrigado Felipe, obrigado Pedro e todos os demais aí que participaram ou nos assistiram até essa hora. Vamos para as Olimpíadas agora. Valeu! Gente, boa noite, obrigado.